Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Quando aquelas bombas explodiram, jogaram o mundo em um cenário devastado, aonde a primeira coisa que caiu foi a ordem e o governo. Nada resistiu. Os humanos que haviam sobrevivido só tinham um instinto, o de sobrevivência. Nem que para isso tivessem que sacrificar e matar, para continuarem protegidos e intocados. Boa parte dos sobreviventes foram morar no subsolo, protegidos das radiações e dos perigos da superfície. E quando aquelas bombas caíram, parecem ter arrachado o mundo, fazendo enormes fendas aparecerem, o que trazia um ar mais espectral ao mundo. Décadas mais tarde, uma cidade fantasma se ergueu no horizonte. Os sobreviventes, que já exploravam, plantavam e tentavam novamente domesticar os animais, ficaram alarmados. Parecia uma dessas cidades antigas que existiam antes das bombas e que eles tinham visto apenas em filmes e lido em livros. As coisas que haviam sido preservadas do mundo anterior. Vivendo apenas de trabalho e marasmo, um grupo de jovens quis investigar a aparição daquela cidade fantasma. Ainda mais depois de terem ouvido dos mais velhos as histórias do tempo antes das bombas. Os filmes de faroeste e essas coisas que eles assistiam de vez em quando. Parecia ter sido um tempo muito bom e interessante. Por que a destruição, então? Um deles se perguntava. Isso é uma ideia mórbida demais. Mas até que eu gosto, disse o jovem Marlos. Então, esses jovens, eles juntaram os seus recursos em uma espécie de mochila e foram para a cidade. Seriam poucas horas de caminhada, coisa fácil, eles pensavam. O percurso ocorreu sem perigos, até que de certa forma bem tranquilo. Mas o que eles imaginavam e a todo momento, eles sentiam a brisa bater no rosto. Mas conforme a cidade se aproxima, o ar mudava. Um vento gélido, uma escuridão que estava prestes a tomar conta do grupo. Mesmo ainda sendo dia e o sol queimando suas cabeças e rosto. Eles ouviam sussurros esquisitos e viam vultos passando a todo momento. Eles só entendiam algo por terem visto filmes de terror da época antiga. E eles adoravam. Eles escutaram um grito de socorro. Alguém pedindo por ajuda. Eles identificaram de onde os sons saíram. Estava vindo de um hospital. Eles reconheceram pela cruz vermelha e os tons brancos do local. Embora estivesse por fora, todo sujo e empoeirado. Um vulto passou e Marlos tremeu de medo. Será que devemos mesmo investigar? Ele perguntou. Mas os outros 4 amigos, mais corajosos e adorando aquele clima de terror e aventura, fizeram que sim com a cabeça. E eles então entraram no lugar assombrado. O grito continuou por um bom tempo. Eles estavam investigando as salas, em busca daquele pedido de socorro. Estavam se sentindo os heróis dos filmes. Uma sensação boa de liberdade e de ser importante. Em um dos quartos, finalmente eles chegaram até os gritos. Era o fantasma pálido e translúcido de uma jovem paciente, que estava deitada em uma maca toda aberta. O sangue espirrava por todos os lados,
Ela gritava e pedia ajuda. Um médico havia aparecido e injetado algo nela, que agonizou e gritou por mais um tempo. Os amigos não sabiam como ajudar. Sabiam que ali eram apenas meros espectadores. Após agonizar por mais um tempo, a jovem paciente acabou morrendo em uma cirurgia experimental. O médico já havia deixado a sala e Marlos, horrorizado, tapava a boca com a mão. Eles fugiram do hospital, mas o dia ainda guardava mais horrores. Olhando os cantos, entrando em casas, eles viam de perto as coisas que eles só haviam tido contato através dos filmes. Um monte de esqueletos espalhados pela cidade mostrava que os moradores já haviam morrido há muito tempo. Passando por um beco escuro e molhado, eles se depararam com uma silhueta alta e esguia de um homem que deveria ter sido muito esbelto. Usava um chapéu coco muito elegante. Embora as vestimentas estivessem poídas e esfarrapadas devido à passagem dos anos, o homem era cortês e tinha em suas mãos uma adaga muito afiada e estava manchada com sangue seco. Ele lambeu os beiços, enquanto os amigos se afastavam, andando para trás. O fantasma disse para eles não terem medo. Meus queridos, meu tempo nessa cidade já chegou ao fim. Eu fui um serial killer muito atarefado. Ninguém, repito, ninguém nessa cidade teve paz. Enquanto eu estive vivo e andando por entre becos e vielas, cada morte era uma encomenda ao diabo. Passar bem. Depois da fala, ele retirou o chapéu e do topo do seu crânio vermes passeavam, fazendo os jovens ficarem com nojo e saírem dali de perto. Sabendo que a aventura estava chegando ao fim e com medo do que poderia vir a seguir, o sino da igreja começou a ressoar e uma voz cadavérica começou a anunciar pelo alto-falante: Reunião! As almas, cheguem até a mim para buscar redenção. Não se acanhem, se aproximem. Os fantasmas se aproximavam a todo momento, entrando pelas janelas, pelas portas, por todos os lugares. Parecia ser algo importante. Marlos, então, pediu que eles fossem embora, voltarem à sua vida na região, cuidar das plantações e dos animais. Mas os seus amigos não ouviram. Seguiram a voz do chamado. Queriam investigar. Dentro da igreja antiga, à luz de velas, um fantasmagórico padre, com voz grave e solene, começou a recitar diversas orações para os espíritos que estavam ali presentes, buscando a redenção. Marlos, então, começou a perceber que tinha algo de muito errado. Até eles entrarem na igreja, ele vinha choramingando atrás, lágrimas escorrendo dos seus olhos, e ele pedindo por misericórdia, mas ele estava percebendo agora. Ele se levantou do chão, abriu os olhos e viu para o seu medo e aflição. Seus amigos tinham sido mortos em uma explosão na base. De certa forma, ele saiu vivo e ileso. Agarrava agora os corpos dos amigos. A cidade, os fantasmas, tudo não tinha passado de mera ilusão. Escapando da cidade fantasma, ele se deparou com uma realidade em que ele não poderia fugir. Na cidade ribeirinha de Palo Alto,
Uma lenda local assombrava os moradores. Era contado pelos mais antigos e todo mundo a respeitava. A lenda dizia que uma vez por ano, todos os anos, em um dia de lua cheia, uma canoa fantasma se aproximava, descendo pelas corredeiras. Mas não era uma canoa qualquer. Ela estava carregando almas perdidas. Dizia-se que uma figura muito alta, usando um manto que cobria todo o seu corpo, conduzia ela. Alguns especialistas diziam que era o Caronte, o barqueiro do inferno. Nenhuma pessoa da cidade até hoje tinha tentado descobrir se a lenda era verdadeira ou não. Jogando cartas em um bar, o velho Jonas atira a faca para o lado e reclama: Você está trapaceando! Só pode. E ele aponta o dedo para Samuel, o homem que vivia enrolado em dívidas e tentava viver a vida passando a perna nos outros. Samuel, então, o desafiou. Você não é o caçador de recompensas da região? Caça esse monte de javalis que o perfeito pede. Que tal um desafio de verdade? Se você topar, eu deixo você sair da mesa antes que fique totalmente liso e me devendo até a esposa. E o tom que Samuel disse não deixou margens para Jonas fugir. Ele, pressionado pelos amigos, perguntou então que tipo de desafio era. Samuel, então, contou a mesma lenda que todo mundo ali já estava cansado de saber. Mas o que pegava era o seguinte: o caçador teria que reunir um grupo de amigos e durante um ano inteiro, em todas as noites de lua cheia, descer o rio em busca da canoa fantasma. Encontrando alguma coisa, eles precisavam tirar fotografias e gravar vídeos para comprovar a descoberta. Jonas então coçou a cabeça. Olhando seus amigos, recebeu um sim com a cabeça. Não era uma aventura que já tivesse passado pela sua cabeça, mas não custava tentar. Se conseguisse o registro, talvez ficasse muito famoso na região toda. Ele reuniu, então, um grupo de amigos, desses aventureiros da região, que gostam de aventuras e da natureza, e que estivessem dispostos a descer o rio em todas as noites de lua cheia. Eles poderiam dar sorte de logo na primeira tentativa eles verem a canoa fantasma, ou demorarem o ano todo para isso. Mas aí eles teriam que dar muito azar. O mais normal era tudo não passar de uma lenda. Afinal, fantasmas não existem. Jonas precisava documentar todas as noites. De certa forma, estava até animado com isso. Logo na primeira noite de lua cheia, eles, impressionados, viram e ouviram coisas estranhas, como um uivo estranho de um lobo. Um deles logo perguntou assustado: será que é o lobisomem? Jonas logo desceu um gole na sua cerveja e riu do homem, falando para deixar de bobagens e que lobisomens não existem. Mas ele disse isso sem muita convicção. Eles estavam atrás de uma canoa repleta de fantasmas. Fora isso, o primeiro dia passou sem mais incidentes. Assim que a lua começou a se disfarçar nos céus, dando lugar aos primeiros raios de sol, os homens foram embora. E foi assim, ao longo dos meses. Enfrentaram fortes tempestades em uma noite qualquer. O barco tinha quase virado e eles tiveram um trabalho dobrado para conseguir manter os equipamentos secos e em segurança. Vai que logo hoje a canoa fantasma decide aparecer. Tinham que estar preparados.
E todas as anotações eram feitas ainda no barco. Jonas só acrescentava algumas linhas no final, quando chegava em casa. Essa aventura lhe rendeu diversas fotos em jornais, o que sempre é importante para pingar algum dinheiro na sua conta. Mas em um determinado dia de novembro, 6 meses após o começo da aventura, eles enfrentavam águas turbulentas. Parecia ser o princípio de uma tempestade que ainda não havia chegado. Uma densa névoa desce dos céus. Jonas e seus amigos tinham que lutar para conseguir enxergar um palmo à frente. "Estou sentindo que é hoje", disse um animado Jonas. Um chiado distante era ouvido. Os pássaros voaram para longe, como que pressentindo o perigo. Os homens começaram a olhar para todos os lados, as câmeras ligadas e protegidas da água. O rio estava bastante rebelde, o que fazia o barco balançar bastante. Os homens se equilibravam e forçavam a vista para ver algo. Agora, eles escutam barulho de algo descendo o rio e rangendo. Um sussurro e lamento abrupto. Jonas fica na tensão máxima, pronto para registrar o que ele tanto queria. Será verdade mesmo a lenda? Então, eles viram o bico da embarcação subindo o rio. A canoa vinha lentamente, como se não tivesse pressa de avançar. Eles viram um grupo de almas acorrentadas com remos e batendo os braços muito lentamente, como se quisessem apreciar as vistas. Um dos homens no barco desmaiou diante da visão do inferno. Um homem muito alto e pálido estava em pé na canoa. Seu rosto era um vazio dentro do capuz. Um vazio espectral e assustador. Exalava maldade. Jonas sentiu um enorme aperto no peito, como se a sua vida estivesse sendo sugada. Ele olhou para os lados, e o mesmo acontecia com seus amigos. "Vamos fugir daqui!" balbuciou Jonas, antes de cair em um sono profundo, tendo a sua alma sugada aos poucos, sua vida e esvaindo do seu corpo. O homem da canoa fantasma deu um tapa com a sua mão fina e cortante, abrindo um rasgo enorme no barco de Jonas, que lentamente começou a afundar. E foi esse o triste fim da aventura. Parece que mais algumas almas serão adicionadas na canoa fantasma. Caronte, como dizia a lenda, seguia conduzindo aquelas almas penadas ao seu senhor. O vento soprava forte e algo estava chegando para mudar a vida e a rotina das pessoas. Vindo de um mundo diferente, que parece ser paralelo ao nosso e, de certa forma, exercer alguma atração. Algo silencioso estava espreitando as ruas, esperando o momento exato de atacar. As pessoas incautas seguiam suas vidas da forma mais normal possível. Um homem estava na catedral, ajoelhado, conversando com o padre sobre os seus pecados. Deus dizia que ele estava no caminho certo. O arrependimento era o melhor caminho. Ele se chamava João. O padre fez com que ele rezasse 20 Ave-Marias e 10 Pai Nossos. O homem executou a tarefa feliz e depois foi para casa. O padeiro da cidade
Assim que entregou o pedido a uma moça de meia-idade, começou a tossir. Depois tossiu violentamente. Sozinho na padaria, ele não teve outra coisa a fazer senão abaixar as portas e voltar para casa. Do nada, ele começou a se sentir muito mal. Morreu poucos dias depois. Não demorou muito para que os hospitais da cidade estivessem todos lotados. Pessoas morriam na fila de espera. Pessoas morriam em casa. Pessoas morriam na rua. Era algo muito fora do normal o que estava acontecendo, alertando todas as autoridades do estado e do país. Aquela doença misteriosa precisava ser contida. Uma grande praga tinha se abatido sobre aquela cidade. Uma epidemia sem precedentes tinha ceifado quase metade daqueles moradores. Quando o surto fora contido, várias pessoas diziam que era uma tragédia moderna, algo um pouco mais ameno do que tinha acontecido em Sodoma e Gomorra. Mas eles tinham a convicção: a cidade estava sendo punida pelos seus pecados, e só os impuros haviam sido mortos. A enorme catedral local, naquele dia, estava realizando o velório de uma figura muito importante, a última que havia sido acometida por aquela misteriosa doença. Era o prefeito da cidade, muito querido e amado, e ele já estava no seu 4º mandato. Dezenas de pessoas estavam ali para se despedirem daquele homem. O padre fazia todos os procedimentos e as pessoas depositaram uma pétala de rosa em cima do seu caixão. O olhar do morto era tranquilo e sereno. Parecia de uma pessoa que estivesse apenas deitada e dormindo. De repente, um barulho muito forte de viga estalando foi ouvido dentro da catedral e o teto começou a tremer, derrubando poeira em cima da cabeça das pessoas que estavam sem entender nada. O padre olhava para o alto e pedia misericórdia. Almas eram sentidas. As pessoas começaram a apontar os espíritos que tinham aparecido ali. Assustadas, elas tentaram correr, mas era tarde demais. O teto cedeu e a enorme igreja desabou, matando na hora todas as pessoas que estavam ali presentes. Uma calamidade sem precedentes na história daquela cidade e daquele país. Uma comoção que tomou conta das ruas. Várias homenagens foram feitas àquelas pessoas. Um plano da nova prefeitura era de levantar novamente a catedral, e nos anos seguintes, esse trabalho foi feito. Muitos pedreiros acabaram morrendo misteriosamente no cumprimento do seu dever. A obra acabou se estendendo mais do que o previsto, e as obras custaram o dobro do que previamente tinha sido acertado. O padre, que tinha ido benzer a reabertura da catedral, acabou passando mal, sussurrando, murmurando e dizendo que aquele lugar era o mais assombrado do mundo. As igrejas costumam ser os lugares mais assombrados, pois são nas igrejas que as almas costumam vir pedir perdão e buscar a sua redenção.
O pecado tinha se abatido sobre a cidade. Com a morte vinda da praga, os mortos precisavam se redimir. E todas as almas se reuniram naquela catedral, naquele velório. O mundo físico não aguentou tamanha interferência e veio tudo abaixo. Muitas das vezes, as pessoas purificam a casa dos fiéis, cada cômodo, sem deixar nenhum detalhe para trás, mas esquecem de purificar o que é mais importante: a casa de Deus. João, o homem da confissão da nossa história, era um grande escultor e havia sido chamado para um trabalho importante: fazer uma pequena estátua para cada uma das pessoas que haviam perdido a vida naquele lugar. Apenas precisou de uma foto de cada vítima, suas ferramentas e o seu talento. Talvez a sua confissão tenha salvo a sua vida. Ele tinha buscado a redenção ainda em vida, coisa que faltou e ainda falta a muitas pessoas.